três já. Opa, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Nós estamos vendo aí o céu e o inferno como uma genealogia do além, uma mitografia. Bom, nós sabemos que a primeira visão de morte que temos nos textos bíblicos vem da crença mesopotâmica. Como a Mesopotâmia, a Pérsia e Jerusalém, eles inventaram uma geografia da salvação e de castigo. O primeiro inferno da história não tinha chamas, era pó, terra. Do pó nascestes e ao pó voltarás. Antes de ter anjo, de ter demônio, de ter paraíso, de ter tormentos, os povos da Mesopotâmia imaginavam além como uma caverna sombria na terra, um lugar onde todas as almas justas e boas, como as ruins, elas partilhavam o mesmo destino, o mesmo lugar, sem julgamento, sem recompensa, sem punição, apenas uma erosão lenta da identidade. A ideia de universo, a ideia de que o universo contém um tribunal moral, onde os mortos são pesados e ou condenados ou não é muito antiga. O céu e o inferno não foram revelados, eles foram inventados. Na Mesopotâmia se tinha a ideia de que a morte era você morreu, né? Os sumérios, os acadianos, os babilônicos entendiam que a pessoa morria e ela iria para a terra, mas não havia uma triagem moral. Você é bom, vai para cá, você é ruim, vai para lá. Não existia isso. Não havia paraíso para os bons. Não havia tormento para os maus. Todos, reis, sacerdotes, criminosos, todos iam para o mesmo lugar. Então, a Mesopotâmia inventou o submundo, mas não inventou o julgamento. Quem que inventou o julgamento? O céu e a terra, o inferno e o céu, o paraíso. Bom, a fronteira indo-europeia criou a ideia dos cães, dos rios e do primeiro rei morto. E enquanto a Mesopotâmia imaginava uma caverna de pó, os povos proto-indo-europeus imaginavam uma fronteira. Então existia uma fronteira e aonde ficariam os vivos e onde os mortos estariam. Então nesses rios existiam aí os cães que cuidavam desse lugar, desse rio. Os cães dos 4 olhos de Yama nos Vedas, os guardiães da ponte de Shivati do zoroastrismo e o Cérbero na mitologia grega. Então aqui nasce a semente da triagem moral, com os indo-europeus. O zoroastrismo, então, cria um limite entre o rio e uma ponte, os guardiões que separam as almas, os cães e a consciência. Existia um soberano dos mortos, Yama, que era um sistema de julgamento moral. Mas a estrutura não bastava, faltava-lhe um princípio moral. E é aí que o zoroastrismo surge. Né? O além indo-europeu tinha a estrutura, o zoroastrismo deu o peso moral. O rio torna-se ponte, os cães tornam-se espelho e o rei torna-se um tribunal. Então, lá pelo ano 1500 a 1000 a.C., os Gatlas introduzem um dualismo cósmico sem paralelo no Antigo Oriente. Ahura Mazda, que era verdade, luz, ordem, e Angra Mainyu, que seria a destruição, a mentira, o caos. Não era um panteão de deuses a disputar um território, era uma batalha entre a alma e a existência, entre o bem e o mal. Isso surge no zoroastrismo 1500 anos antes do judaísmo. Pela primeira vez na história, registrada-se o além torna-se ético. Veja bem, antes não existia nada disso, morria, todos iam para o mesmo lugar. Depois começou a se entender que existia uma moral, nem todos vão para o mesmo lugar. Os bons vão para um lugar e os maus vão para os outros lugares. Isso nasce com o zoroastrismo. Então o além ganha uma gravidade moral. E após o exílio da Babilônia, quando o judaísmo modifica-se com a mistura que ele tem com as outras religiões,
ele transforma o Sheol, que era um lugar onde todos os mortos iam sem recompensa, tanto bons como ruins iriam para esse mesmo lugar. Só que esse exílio da Babilônia fez com que o povo ficasse 200 anos exilado. Esses 200 anos houve uma mistura de crença de todos os lados. Então, o judaísmo modificou-se, adaptou-se a essas crenças. E aí veio a ideia da ressurreição, tirada do zoroastrismo, anjos e demônios como agentes morais também do zoroastrismo, um adversário cósmico como Satanás também do zoroastrismo e um mundo purificado no fim dos tempos, onde Deus sempre vai ganhar do mal, mesmo que se existam essas batalhas ao tempo todo, Deus sempre vai ganhar no final. O livro de Daniel, então, no capítulo 2, versículo 2, trata sobre a ressurreição na Bíblia pela primeira vez. E surge aí a ideia do Geena, quando o inferno ganha um código penal. Geena, que é o Vale de Rinom, Re-Rinom, Ge-Rinom, o Geena, fica às portas de Jerusalém, é um lugar físico, não um inferno espiritual, mas que na tradução bíblica para o português, Geena, esse lugar físico, foi transformado em inferno, como se fosse um lugar espiritual e não um lugar físico onde há fogo e ranger de dentes, porque lá era um lugar onde se jogavam os mortos e onde se tinha muita podridão, muita sujeira, muito lixo que era queimado sempre para não feder tanto. E Jesus usou essa metáfora. E aí essa metáfora foi transfigurada, né, transformada para um lugar místico, um lugar espiritual. E não foi essa a ideia que Jesus quis transcrever em Mateus capítulo 5, versículo 22, em Mateus capítulo 5, versículo 22 e em Marcos capítulo 9, versículo 43, quando Jesus fala do fogo do inferno, Jesus está falando do Geena, esse lugar físico, e não de um lugar espiritual. Todas as pessoas que moravam em Jerusalém conheciam esse lugar físico. Então Jesus usou essa metáfora, lembrando a todos desse lugar físico. Olha, é assim que todo aquele que morre, que não faz o bem, vai ser jogado ali no Geena, no Vale de Rinom, e não nesse vale espiritual. Então, paraíso é persa. A palavra paraíso não é hebraica, a palavra paraíso não é hebraica, a palavra paraíso não é aramaica, a palavra paraíso não é grega, a palavra paraíso é persa. Não existe a palavra paraíso. A palavra paraíso pela primeira vez foi usada na religião persa. E o conceito de jardim eterno das delícias foi importado, não é original do judaísmo. A própria linguagem do além muda após o exílio. Quem for ver a Bíblia antes do exílio percebe uma Bíblia totalmente diferente da Bíblia pós-exílio. A Bíblia antes do exílio era uma Bíblia em que todos eram iguais, todos iam para o mesmo lugar depois da morte, para o Sheol. A Bíblia pós-exílio muda o paraíso, muda o adversário cósmico, muda os anjos como anjos que têm nome, muda a doutrina central, muda o dia do Senhor, o Apocalipse. Então tudo muda depois do exílio da Babilônia. Isso não é uma semelhança temática, é um transplante teológico, o exílio não mudou apenas crenças, mudou o vocabulário com que os judeus pensavam lá, o Deus, morte e justiça. Cada vez que alguém diz paraíso, está falando persa. Cada vez que alguém imagina Satanás como inimigo cósmico, está lembrando aí Angra Mainyu. Cada vez que alguém imagina céu e inferno, está lembrando da ponte de Shivat. O céu e o inferno não foram revelados, foram construídos. Bom, então, na Mesopotâmia se deu a inevitabilidade da morte. Todos morriam. Não há
nenhum ser humano que vive eternamente. Os indo-europeus deram uma fronteira para isso. Existe uma fronteira entre a vida e a morte. Zaratustra, ele deu um tribunal. Existe um Deus bom e um Deus mau. E vai existir um tribunal onde aqueles que são bons vão para o céu e aqueles que não são bons vão para o inferno. E o cristianismo e o islã deram uma universalidade. Não é só aquele povo que está sob jugo desse Deus, é todos os povos, toda a humanidade está sob o jugo desse Deus. E aqueles que fazem o bem, que seguem as escrituras, vão para o céu, e aqueles que não seguem vão para o inferno. Então, céu e inferno não são revelações, são arquitetura construída camada após camada ao longo de 5 milênios de imaginação humana. O ser humano imaginou, criou essas teologias para poder sobreviver, para poder conseguir vivenciar, se suportar no universo. O céu e o inferno dizem menos sobre os deuses do que sobre nós. Nós inventamos o céu e o inferno. Sempre que alguém afirma o céu e o inferno provam a verdade bíblica, lembre-se, os textos zoroastrianos descrevem a ponte Shivati 1000 anos antes de Daniel ser escrito. O além é herança, não geografia. Teologia, não cartografia. Não descobrimos o céu e o inferno. Construímos eles para sobreviver a um mundo que não compreendíamos. As fronteiras acenderam-se e desde então o julgamento nunca mais cessou. É isso aí, um grande abraço. Tchau, tchau.